Oi, terminei de ler o livro O Fabuloso e Triste Destino de Ivan e Ivana. Esse livro ele foi lançado em 2017, mas essa edição que eu tenho é de 2024. Aqui a gente acompanha a vida de Ivan e Ivana, que são dois irmãos gêmeos, filhos de Simone. A história ela se passa toda em um vilarejo de Guadalupe, na cidade de Tosdane, arquipélago de várias ilhas. Ivan e Ivana sempre foram muito unidos. Desde pequeno, toda a vizinhança via essa relação de irmandade mesmo entre eles, né? Eles sempre foram muito iguais, yin e yang, como a luz e as trevas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles são complementos um do outro, né? É inevitável que a gente, lendo esse livro, né, nesse contexto, veja Ivan sem Ivana e Ivana sem Ivan. Ivana tinha o sonho de ser enfermeira ou policial, enquanto que Ivan, ele vivia um dia de cada vez, né? Sempre foi muito contra as desigualdades, mas ele não tinha um emprego basicamente fixo. Ele sempre foi meio que levado, foi condicionado ao crime, né? A Ivana, ela tinha o desejo de mudar a vida das pessoas, de protegê-las, enquanto Ivan entrou na criminalidade. Com o avanço da história, novos personagens vão entrando, né, ali na história, e essa relação que antes era de amor, de carinho, de irmandade, ela vai se dissipando, né? Eles vão se desvinculando, a relação de ambos, ela vai se fragilizando. Então, antes nós tínhamos dois personagens completamente unidos e agora cada um guiando-se no seu próprio caminho, né? E a gente sente isso com de uma forma muito intensa, assim, porque a escrita da autora, né, é muito intensa. Faz com que a gente entre na história a todo momento, né? O narrador ele conta detalhes muito importantes sobre o que está acontecendo em cada momento ali da história, né? Isso faz com que a gente entre mesmo, se sinta dentro da história, né? Por várias vezes esse narrador ele chama a gente questionando. Talvez você esteja se perguntando. Isso quer dizer que ele está trazendo a gente para dentro da história, né? É um tipo de livro, um tipo de escrita que fazia muito tempo que eu não via. E isso me pegou bastante, né? E aí chega um momento da história que, como eu disse, eles se separam. E aí, nesse momento, é o momento em que eles vão para Mali, na França. Né? Quando eles saem de Guadalupe, eles seguem para lá. E aí eles começam, Ivana se aprofunda nos estudos, começa a viver socialmente, né? Enquanto Ivan, ele vai para um outro tipo de caminho, né? Condicionado mesmo. Então ele vai sendo guiado, inocência talvez, fica a dúvida, né? E aí, com isso, acaba acontecendo esse afastamento. Ele começa a fazer parte de um grupo de terroristas. E ela já policial. Então, é forjado um atentado, né? E aí, ele acaba desvivendo a Ivana, né? Porque ela estava nesse lugar. E é tão... A cena é tão, assim, rica de detalhes que você fica, tipo, sem ar, assim, sabe? É um livro muito bonito, assim, ele me pegou do início ao fim, tá? Tem alguns gatilhos, né? Não vou dizer que não, porque a própria escrita da Marise, ela traz isso, né? Na maioria dos livros dela, né? Esse aqui é o segundo que eu li dela. E aí, quando a Ivana, ela é desvivida, né? Então ela passa a ser ali para a cidade como se fosse uma entidade, entendeu? Então existe um cortejo real que é feito em nome dela, né? Mesmo a mãe completamente desestabilizada, sem acreditar que na verdade foi o filho, porque para ela, como eles estavam longe, então ela não acha que isso é verdade, né? Justamente porque a impressão que ela tinha era daqueles dois filhos que cresceram, nasceram juntos, cresceram juntos, viveram juntos, foram embora juntos, né? Então, e unidos, né?
Então, para ela, é muito difícil aceitar isso, né? É bem difícil, na verdade, né? Até, inclusive, o companheiro de Ivana, ele não reconhece o Ivan, justamente porque o que a Ivana falava do Ivan não condizia com aquela atitude que ele teve, né? Então, como eu disse, a todo momento esse narrador ele traz a gente para dentro da história, né? Não é só uma história que a gente vai acompanhando o que vai acontecendo. Não, esse narrador ele quer que a gente participe da história, né? E isso, para mim, foi assim o que deu a nota 5 merecida de Marisa Condé, né? Eu já tinha lido, como eu disse, esse aqui é o segundo livro que eu li dela, eu já tinha lido Eu, Tituba, Bruxa de Salem, que é um livro, que também tem resenha aqui, que é um livro não muito parecido com esse, são cenários e histórias diferentes, mas a escrita da autora é muito peculiar, né? A escrita dela, né? A forma como ela escreve, né? E eu gostei muito desse livro aqui também, né? Uma escrita muito profunda, ela faz a gente refletir a todo momento, ah, que a gente, que a gente não conhece as pessoas, né? A gente não conhece os nossos amigos, os nossos irmãos, né? E é isso. É um livro que te faz pensar sobre a subjetividade humana, refletir, e eu espero que você consiga entrar nesse mundo de Maria Escondé, porque vale a pena. É uma autora caribenha negra, né? E aqui nesse perfil nós apoiamos autoras negras, certo? É isso. Tchauzinho.